Conectei novamente o nosso aqui. Tudo certo, pessoal? Tá ouvindo alguma coisa? Se o som estiver baixo, é só questão de configuração aí do som de vocês aí para começar assim, tá? Pessoal, só um momento que eu vou tentar trocar de microfone, então, tá? Aguardem aí mais um instante. Pessoal, e aí, tudo bem? Agora vocês estão me ouvindo bem? Eu estou usando agora o nosso microfone da câmera, tá? Pode ser que tenha uma interferênciazinha de fundo, mas é o que eu consigo para agora. Tudo bem, tutor? Melhorou? Então tá. Se tiver algum som externo, né? São das outras salas, mas acredito que não tenha nenhuma interferência. Então vamos lá. Já que tivemos aí, né, que reconfigurar, vamos desenvolver a abordagem da aula de hoje. Obrigado pelo tutor aí que nos auxiliou. Então, pessoal, como de costume, eu tenho aí para você o QR Code que dá acesso ao material da nossa aula de hoje, tá? Você que sempre pede aí os slides, se você digitalizar esse QR Code, você consegue acessar esse material, tá bom? E eu estou colocando no chat o link que também dá acesso a esse material, se você não conseguir aí baixar pelo QR Code. Só carregando o nosso chat aqui, eu já disponibilizo o link. Então, hoje nós estamos na nossa 7ª semana de aula e a gente vai começar a abordagem da nossa 3ª unidade de estudos, tá certo? Link disponibilizado no chat. Vamos falar, então, da política e a evolução das concepções de mundo. Né? A nossa seção 3.1, a política, né, e essa evolução, e o pensamento do Platão, do Aristóteles e o homem político, tá certo? Iniciando, então, nossa 3ª unidade de estudos, seção 3.1 e seção 3.2. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Origem e finalidade da vida política. Né? Por mais que você não goste de política, não goste de discutir esse tema, né, a nossa vida, ela se faz envolto à política. Né? A questão política, ela influencia fortemente a nossa vida. Por mais que nós não gostamos de política, por mais que eu ou você não goste de tratar desse tema, mas a política, ela faz parte da nossa vida. Né? Mas a política que a gente vai ver aqui é a política na sua origem, né? O que esse termo nos remete. E não a politicagem, que é o que a gente vê sendo desenvolvida na realidade de hoje. Então, isso que a gente vê de corrupção, né, de tantos aí dilemas, de tantas questões que acontecem, é politicagem, não é o sentido original da política, tá certo? Então, a política é a evolução das concepções de mundo. Nós temos aí os regimes políticos, nós temos os sofistas, nós temos Platão e Aristóteles, e a gente vai desenvolver primeiro passando o quê? Pelos regimes políticos, que nos dão uma visão, né, sobre a política na história. Né? A questão política, ela, como eu disse, ela interfere muito na nossa vida. E aqui a gente tem uma frase do Bertolt Brecht que vai nos dizer o seguinte: o pior analfabeto,
né, é o analfabeto político, porque ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto, o lacaio dos exploradores do povo. Então, essa citação aqui é do Bertolt Brecht, e ela é pesada, né? Ela é forte, ela nos dá, tipo assim, um tapa na cara, né? Porque ela vai dizer o seguinte, que quando a sociedade deixa de se envolver na política, né, nós vamos ter os piores governantes, e aí a gente vai ter todas essas consequências que estão aí destacadas, né? Mesma coisa, a gente pergunta, por que existe o mal no mundo? Existe o mal no mundo, por quê? Porque as pessoas que podem fazer o bem se abstêm de fazer essa ação. É um pouco essa a realidade, né? Quando a gente olha para a história, a gente vai ver que os regimes políticos, eles foram diversos que passaram, né, perpassaram aí as sociedades. E aqui nós temos, né, o Karl von Clausewitz, que vai nos dizer o seguinte: a guerra é a continuidade da política por outros meios. Então, veja até onde vai a questão política. Ela também vai nos causar consequências, porque, como está sendo dito aí, a guerra ela é uma continuidade da política por outros meios. A guerra e o comércio nada mais são do que dois meios diferentes de atingir o mesmo fim, né? Veja, essa é uma das influências que a política vai desenvolver na nossa vida. A política, então, antiga, que é a abordagem que a gente inicia aqui, seria, para a filosofia, né, um meio de governo ideal. Então, nós, né, vamos ter o quê? O governante da república, né, como aquele que vai ser quem? O sábio. Né? Nós temos lá a República do Platão que nos fala isso. Quem que deve governar? É o sábio, né? É o rei filósofo. Mas a política moderna, nós vamos ter uma ciência real, ou seja, uma ciência envolta o quê? As decisões concretas. Então, na filosofia, é sempre uma política ideal, aquilo que deveria ser. Mas quando a gente olha para a realidade, esse real, ele é um pouco diferente. E nós nos perguntamos, a democracia pode ser aprimorada? Já que a democracia é esse regime político que nós vivenciamos, né? Então, veja aí os regimes políticos. Nós temos, né, lá do grego, o termo cracia, que é kratos, que é poder em grego, né? Arquia, é origem, né? E mono é, então, o governo de um. Oligoi é o governo de poucos, e aristoi, né, são os melhores, aqueles que vão governar. E demos é o povo. Então, desses radicais aqui, a gente tem o quê? A origem dos regimes políticos, né? Que é o desenvolvimento, então, né, de uma política, né, que pensa esse ideal que seria o governo, né, mais satisfatório para o povo, né? E aí, na história, né, desse desenvolvimento da política, a gente vai ter o quê? A politeia, a monarquia, a aristocracia, democracia, tirania, oligarquia. Veja que esses radicais que a gente viu aqui, eles também, né, determinam aqui os regimes políticos. E aí a gente tem, a partir, né, da visão da filosofia, os regimes que são justos e os regimes que são, então, corruptos, degenerados. Para a filosofia, a gente vai ter o quê? A politeia, a monarquia, a aristocracia. Esses seriam os regimes justos. E depois, né, democracia, tirania, oligarquia são regimes que são corruptos. Então, essa acusação, ela varia, né, de acordo com os regimes e a índole do povo e a extensão territorial. Então, povos de iguais e livres em território pequeno, politeia. Povo obediente em território grande, monarquia. Aqui a gente está vendo alguns dos conceitos que estão envoltos quando a gente fala aí de democracia.
Tá certo? Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar a nossa frase lá do Bertolt Brecht, desculpe, sobre aquela, né, mensagem do analfabeto político? Nesses radicais que a gente está vendo aí, pessoal, a politeia é um sistema de governo, né, político, que era próprio dos gregos, tá? Então, a politeia o quê? Era a junção das cidades-estados, e aí, né, esse poder, ele se dava por mérito. Então, a gente vai encontrar isso lá no pensamento do Aristóteles, né? Então, as pessoas, né, que eram mais virtuosas, né, desenvolviam o quê? Condições também de desenvolver ali o governo da cidade, né? E aí a gente tem uma relação muito forte, o quê? Com a oligarquia, que é aquele grupo que vai, né, ser submisso, né? O povo vai ser submisso a ele, né? E aí a gente teve também oligarquias aqui no nosso contexto brasileiro, né? Então, para fechar essa parte aqui dos regimes políticos, a gente tem, então, né, a politeia, né, o governo ali dos gregos, e tem também a monarquia, que é um dos regimes políticos que foi desenvolvido aí por muito tempo em diversas sociedades, né? Agora, a gente vai olhar para os filósofos e vamos ver aí qual é a ideia que se tem de política. Os sofistas vão ser aqueles o quê? Né? Que vão falar da política como uma construção circunstancial. Né? Deixa eu só pegar o nosso marca-texto aqui que eu tinha esquecido. Então, os sofistas, nessa história aí, tá? De passagem sobre a política na história da filosofia. Então, a democracia grega ela era diferente da nossa. Né? A nossa, para ele, seria a politeia. Então, a política é uma construção social, ou seja, ela é artificial. Ela objetiva o quê? Alcançar a justiça, né? Compreendida aí como concórdia, de forma persuasiva. Os jovens, naquele contexto, né, de filosofia grega, eles eram orientados a discutir em público, com excelente retórica, com argumentos persuasivos. Aqui a gente está vendo aquele pensamento dos sofistas, que eles eram o quê? Exímios oradores. E eles ensinavam esses jovens a participar da política. Né? E aí, essa política é uma participação ativa na sociedade, e não uma participação deliberada como a gente tem hoje. Né? A retórica, lá no contexto do sofista, é um instrumento de persuasão, que é muito usado para fins políticos. E isso pode o quê? Tanto aumentar a influência política, como também diminuir. Né? Qual é o ponto negativo disso? Não se compromete com a verdade e pode servir para enganar. Então, veja, os sofistas, eles ficaram mal vistos na sociedade, por quê? Porque para eles o bem é relativo. Se recorda, nós já vimos algumas questões sobre a ética lá no contexto dos sofistas. Então, o bem é relativo, é sempre um acordo. Né? Então, aquilo que é o meu bem para mim, né? Não importa o que eu faça para conseguir esse bem, eu posso passar por cima dos outros. Então, é sempre um acordo a partir dessa ótica do sofista. Nós vemos aí um utilitarismo. E se a gente estender isso para a política, nós vamos ver que é uma faca de dois gumes aí, né? Tanto o político pode buscar o bem só para ele, né? Como ele pode tirar, né, dessa sociedade os benefícios que são próprios do povo, já que a gente está vivendo nessa sociedade democrática em que os nossos impostos é que pagam tudo, né? Na verdade, os governantes são funcionários do povo, eles não são essa imagem toda que se tem de ídolo, enfim, né? De mito ou qual outra denominação você queira mencionar sobre isso, tá certo? Então, ponto negativo quando a gente fala da filosofia aí, apresentada pelos sofistas e aqui entendida em relação à política,
é que, né, essa retórica, ela vai o quê? Influenciar os demais. E aí, se eu sou bom de oratória, mas eu sou um péssimo político, depois para governar, né, eu vou vencer uma eleição por o quê? Pela influência ou, né, por essa persuasão, né, mas depois lá, quem vai sofrer as consequências é o povo. Tá certo? Tudo bem até aqui? Alguma questão? Me deem um retorno, desculpe, me deem um retorno se vocês estão conseguindo baixar esses slides que eu estou sempre mostrando aí na aula, né? Sempre coloco o QR Code no início da aula, também coloco aí o link para você baixar, né? Já que vocês pedem sempre, só me dá um feedback aí se vocês estão conseguindo, já fiz isso em várias aulas, e aí para dar continuidade também nessa ação, né? De trazer para vocês a possibilidade de ter o material. Né? Nós vamos ter o quê? O pensamento do Platão e o pensamento do Aristóteles. O homem político, a política que está na origem também ali do próprio ser do homem. O homem é um animal político, vai nos dizer essa seção aqui em relação ao pensamento do Platão e do Aristóteles. Quanto aos sofistas, tudo certo? Vocês conseguiram ver ali que a política é um construto social. Por quê? Porque ela pode partir tanto, né, da influência que o sujeito tem na sociedade, como também da própria argumentação que ele faz para virar um político. Mas que na origem nós temos o que? Sempre, né, a política como um pensamento sobre a polis, um pensamento sobre a cidade, e aí de forma participativa, tá certo? Platão e o Aristóteles, o homem político. Nós temos aí a apresentação agora do Platão, que ele vai dizer o quê? Que a política ela é uma construção idealista da República. A República é um dos livros do Platão, e lá ele vai apresentar como deve ser o governo da cidade. Então, a República deve ser governada pelo rei filósofo, pelo sábio, né? Então, para Platão, a política ela deve ter o quê? O encaminhamento para o bem. Ela deve visar o bem comum. E esse escopo político, ele vai apresentar que o bem comum é viver coletivamente, ou seja, e esse viver coletivamente, segundo Platão, ele tem que se dar de que forma? Dignamente, né? Se a gente for olhar hoje para a nossa realidade, o viver bem também tem que ser um viver digno. E será que nós vivemos numa sociedade que dá dignidade para todos? Né? Nesse contexto que a gente está vendo a política aí, no pensamento do Platão, ele vai falar, né, que o governante, ele deve ser quem? O sábio. Né? Ele defende a sofocracia. Esse é o termo para dizer que o governante a cidade deve ser governada pelos sábios. E aí, no que consiste a sabedoria, né? Principalmente em dar essa dignidade e também harmonia entre as classes. Né? E o Platão vai nos dizer o seguinte, que existem formas virtuosas e degeneradas de governo, que foi aquele que a gente viu lá nos regimes políticos. Né? Então, você viu lá que eu coloquei um quadro, né, com duas colunas, e aí a gente tem os governos que são os aceitos e os governos que são corruptos, né, segundo aí essa visão da filosofia. E a gente parte aqui do pensamento do Platão para aqueles regimes políticos que a gente já viu, né? Então, existem formas de governo virtuosas e formas de governos degeneradas, né? E aqui nós temos o comunitarismo e pertencimento, tudo em comum, o fim da família. Ou seja, o que o Platão está dizendo aqui? Que esse bem coletivo, essa dignidade, que o rei filósofo deve tornar a sociedade, né, governando ali, parte também por esse comunitarismo e esse pertencimento. Né? Então, ele vai traçar o quê? Um paralelo entre o quê? O homem justo
e uma polis justas. Então, veja o que a gente está tentando ver aqui na origem da política. Então, esse termo aqui de justiça, primeiro, ele tem que ser próprio desse homem, né, para depois ele também ser um político justo, para depois ele, né, ter essa virtude de um governador, como a gente está vendo aqui, né? E aí, a justiça é o quê? É a harmonia e o equilíbrio. Então, o homem, né, nesse contexto aqui, que a gente está vendo a partir do pensamento do Platão, é sempre o quê? Essa disposição de caráter que deve ser individual, mas também, né, deve ser depois própria daquele governador. É a questão da ética, né? Nós vimos alguns apontamentos sobre a ética em outro momento, né? Mas o que a gente fala entre ética e a moral? A ética é sempre o quê? É essa capacidade racional de olhar para o bem em si, né? Não para o bem do indivíduo, não para o bem que ele vai ter enquanto político, mas o bem que é um bem para ele e para a sociedade. Então, ser ético é o quê? É buscar esse bem como máxima universal. Então, o conceito de bem, ele perpassa, né, o meu ser individual, esse ser individual do político, e também, né, é estendido para toda a humanidade. Se esse conceito de bem eu posso estender para o outro, para o semelhante, para aquele que está ali na sociedade, então esse político ele é justo, né, ele está sendo ético e ele também vai buscar o equilíbrio, né, a justiça, que é essa harmonia aqui, né, como Platão apresenta. Lá na República do Platão, né, ele tem algum capítulo que ele vai falar que o homem ele possui 3 almas, né, que é uma forma de olhar também para a sociedade. Essas 3 almas são os 3 tipos de cidadãos que existem, né? E essas almas é o que vai dar a condição de cada um nessa sociedade. A partir dessa organização que ele fala das 3 almas, também vai ser a disposição dessas classes na sociedade, ou seja, deve haver uma harmonia entre a polis, que é a cidade, e as 3 classes, né? Qual que é, então, essas 3 almas? O Platão vai dizer que tem, né, aqueles que são governantes, guardiões e trabalhadores. E aí, olha a relação que ele vai fazer, né, para apresentar essa construção idealista da República, ou seja, a cidade que deve ser justa. Então, os governantes são aqueles que utilizam a razão e mandam, né? Utilizam a razão, mas com aquela máxima da ética que eu falei, de olhar para o bem como um bem enquanto conceito para todos, um conceito que possa ser universalizado. Aqueles que são mais emocionais, né, são os guardiões. Eles vão apoiar o quê? O governo, né, dessa racionalidade que é pertencente ao governante, né? E depois, os trabalhadores vão ser aqueles que são instintivos e vão obedecer, né? Essa é, então, também a classificação das 3 almas que ele apresenta. Uma alma racional, uma alma de emoção e uma alma instintiva, né? Os que mandam, os que apoiam e os que obedecem, né? Mas aqui obedece no sentido de que vão colaborar para que essa sociedade se desenvolva, né? Porque se a gente não tem quem, né, desenvolva as ações ali, né, no chão da fábrica, digamos assim, né, a gente não vai ter nada desenvolvido na cidade, porque por mais que o prefeito, o governador, o presidente assine lá uma ordem ou distribua um recurso, se o trabalhador que está lá na base, né, não fazer isso, virar um hospital, virar o quê? Uma escola, não adianta. Né? E essa base aqui do trabalhador que obedece, ela é uma das instâncias que é importante na construção dessa cidade justa, né? Dessa república como o Platão apresenta. No pensamento do Platão, nós temos o que? O idealismo, né, pessoal? É sempre aquela
digamos, idealização do que poderia ser a sociedade, tá certo? E aí a gente está falando aqui de filosofia no período grego. Olha o tempo que já passou e a construção da política como se desenvolveu, tá certo? E tudo bem? Então a gente viu os sofistas e estamos vendo aí o pensamento do Platão, tá certo? Deixa eu olhar o nosso chat, se você tem aí alguma questão. Tudo certo. Só tive um retorno aqui, né, dos slides que vocês estão conseguindo baixar, então eu vou continuar colocando aí. Aqui dá um pouquinho de trabalho, vocês, né, gerar o QR Code, pegar o link, jogar no Drive, mas enfim, a gente faz, já que vocês, né, utilizam, é um retorno positivo aí para mim, tá certo? Sobre essa questão que a gente está vendo até aqui, tudo certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão sobre os tipos de governo, né? Depois os sofistas e depois o Platão? Então, nós temos, contextualizando aí, né, o que a gente está vendo, vamos voltar lá na filosofia e fazer uma linha do tempo para que você consiga aí linkar uma coisa com a outra. Nós tivemos o desenvolvimento da filosofia, que se dá também, né, junto com o desenvolvimento da própria política, ou seja, da polis, e é esse pensar sobre a cidade. Por quê? Porque a filosofia ela se desenvolve em praça pública, lembra? E é nessa mesma praça pública, né, a ágora, em que se faz política. Política é o quê? É estar no meio desse público e pensar sobre a cidade, participar dessas decisões. Isso seria a política, né? E não a politicagem, como a gente viu e eu já mencionei lá no começo da aula. Então, veja, na praça pública, os sofistas ensinavam, né, a arte da retórica, a arte aí da oratória, e esses que aprendiam, eles utilizavam o quê? Para, né, desenvolver as suas aptidões ali, né, de debater, de discutir sobre a cidade, né? Nesse mesmo contexto, a gente vai ter o Sócrates, que é um outro filósofo que também debate ali em praça pública e também, né, ensina o homem a questionar sobre si, né, a se autoconhecer. E aqui você vê também o desenvolvimento do que seria a política ideal, né? Nós temos um livro do Mário Sérgio Cortella que tem como título Política para não ser idiota, né? Aqui, nessa abordagem que ele apresenta, ele vai dizer o quê? Quem que era o idiota? Idiota para o grego não é o mesmo conceito que a gente tem hoje, né? O idiota para o grego era aquele que não participava da vida pública. Veja, hoje, quando a gente fala essa palavra idiota, nós estamos mencionando, né, alguém que tem aí um comportamento que não condiz com a moral, digamos assim, no sentido de que né, faz coisas ali que não agradam, né? Mas, para o grego, o idiotós, né, era aquele que não participava da vida pública. Esse livro do Cortella é fininho, né, bem interessante, e ele faz toda essa discussão da política e da importância dessa participação que é necessária para que haja o quê? A cidade justa, como era, né, o sentido aí da política lá para os gregos, tá certo? E aí eu mencionei o Sócrates, né, que é essa figura pública que também debatia em praça pública. Depois nós vamos ter o Platão, que é discípulo de Sócrates. E aí você viu que essa abordagem de que a política, né, o governo deve ser daquele que é o sábio, porque o sábio ele vai conseguir fazer a harmonia das classes e aí ele vai ter também a possibilidade de apresentar aí a, a justiça para ambas as classes. Essa a tela que você está vendo aí é a disposição que ele faz, apresentando essa classe da sociedade, as classes da sociedade, conforme a política ideal, né? Conforme o governo da cidade ideal que está presente lá na obra A República, tá certo? Viram aí ver essa linha do tempo em relação
a esses pensadores lá da filosofia grega? Então tá, agora a gente vai ver o pensamento, então, do Aristóteles, que é o segundo autor aqui que nos apresenta lá o material didático, tá certo? O Aristóteles e o homem como um animal político. Da mesma forma que nós somos esse animal racional, né, que a filosofia nos dá essa também idealização de que nós somos, né, capazes de responder às questões que nos indagam a buscar cada vez mais resposta, há também essa mesma capacidade racional que nos torna esse animal político. E o que é essa apresentação de animal político, segundo o Aristóteles? O Aristóteles vai dizer que o homem é esse zoon politikon, aqui do grego, né? Homem, animal político. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Então, política vem de polis, que é a própria cidade, a própria sociedade. E aí, aqui, apresenta aquela ideia que eu acabei de falar para vocês do livro do Mário Sérgio Cortella. Então, né, quem vive isolado, ou é uma besta, ou é um deus, ele vai dizer. Tá vendo? Né? O politikos, né? Ou o idiotez. Então, aqui, nós temos aquele termo idiota que eu me referi. Então, o idiota no grego, né, no pensamento grego, é aquele que não participa da vida pública. Né? Ou eu sou muito apático, ou eu sou um deus que eu me acho melhor do que os outros. Né? E aqui, eu volto lá naquele pensamento que nós vimos no início da aula, que o Bertolt Brecht nos diz, né, do analfabeto político. Esse é o pior tipo de pessoa, o pior tipo, né? Por quê? Porque ele não pensa no outro, não pensa nas consequências que a evasão política, digamos assim, né, não participação da política, vai causar no outro, né? Então, nós temos essa disposição aqui também apresentada pelo Aristóteles. Por quê? Porque, né, aquela vida em comunidade, né, aquela vida familiar que a gente viu no slide anterior, né, deve acontecer de que forma? Essa harmonia que é uma dos vieses aí da política. Deve acontecer pela busca da felicidade, que é o quê? É uma felicidade colaborativa, uma felicidade que acontece o quê? No meio comunitário, né? Que acontece coletivamente, tá certo? Então, a abstenção da participação na política, ela gera consequências. Por quê? Felicidade é um projeto comunitário. Então, lá na filosofia grega, nessa filosofia clássica, a gente tem sempre o quê? Uma visão do sujeito em participação, em coletividade. Então, não se fala no individual ainda, não fala, né, do bem individual, mas sempre nesse bem como um projeto comunitário. Então, esse é o objetivo da política, deve proporcionar o quê? Uma vida boa, né? A vida boa coletivamente. Quais são os pontos negativos quando a gente vai olhar lá na política do Aristóteles? Nem tudo beleza, tá? Por quê? Nós estamos falando, né, da filosofia como essa busca do homem, que torna o homem o quê? Né? Esse centro da racionalidade, mas naquela sociedade grega, né, há uma divisão entre classes, aqui, né, é expressado o quê? Pela exploração e pela inferiorização da mulher, né? Então, naquela sociedade tinha isso. Então, os pontos negativos são o quê? A defesa da escravidão e a inferioridade feminina. Por quê? No contexto grego, quem participava da política, primeiro, deveria ser um cidadão livre. Quem é um cidadão livre? É aquele que tem as suas condições, né, de subsistência já garantidas, ou seja, é o aristocrata, é aquele que tem bens, né? Então, o escravo não era livre, então ele não podia participar da política, e a mulher também ela é inferior ao homem, ela não deveria participar da política. Isso na visão grega, tá? E aí você pode olhar para a história também e você vai ver que essa inferioridade da mulher ela sempre esteve presente. No entanto que a mulher só foi conseguir direito a voto muito tempo depois.
Olha aqui que a gente está na filosofia, nascimento da filosofia, século VI a.C., né? Então, essa é a cronologia aí desse período da filosofia. No entanto, o que tem que ficar aqui como ideia maior do pensamento do Aristóteles, dessa ideia política? Que, né, a política se dá o quê? Como um projeto comunitário, que é a felicidade para todos, né? Todos ali no sentido daqueles que podem, né, participar, né? E aí nós vamos ter o quê? Essa vida boa que se dá coletivamente. Então aqui você tem, né, a apresentação, né, do que seria essa ideia de política pro Aristóteles. E o Aristóteles ele vai distinguir o quê? Justiça distributiva e justiça participativa, né? O que é a justiça distributiva, então? Distributiva é quando se permite dar o quê? Desigualmente aos desiguais para torná-los iguais. E aí a gente tem toda uma abordagem sobre isso, né? Quando a gente vai falar da propriedade privada, enfim, né? A justiça aqui participativa, ele vai dizer que se respeite a decisão da polis. Então, é pela participação na polis, pela participação na política, que vai se dar aí, né, também essa questão da justiça. Aí você olha aqui na nossa imagem. O que é igualdade? Aqui todo mundo está no mesmo plano, não tá? Isso seria igualdade. Mas, né, nós temos também, né, que pensar a questão da equidade. Então, aqui você tem, né, a equidade. Então, todos estão tendo as mesmas condições, né? Então, essa questão da justiça aqui, ela está presente no pensamento do que a política deve tornar a sociedade. Tem que ter uma equidade nesse pensamento de tornar essa polis em uma adesão a essa vida boa coletiva, né? Quando se há essa equidade. Então, o regime justo para Aristóteles vai ser aquele que está sobre a lei. E aí, o que como que vai se decidir quais são as leis, né? Pela decisão que acontece na polis. Então, se eu participo, né, da política, se eu participo das decisões, eu vou saber que as leis que vão ser desenvolvidas vão garantir a equidade, né? Então, o regime justo é aquele que está sobre a lei, né? Por quê? Pela participação, nós vamos ter, então, né, a possibilidade de ter, né, essa sociedade com a busca desse bem coletivo, tá certo? Tudo bem até aqui? Então tá, pessoal, nenhuma questão aqui específica, né? Vamos, que era, né, a setinha que eu tinha programado, né, que a vida política deve conduzir para essa equidade. Então, para alcançar a justiça política, é preciso o quê? Respeitar o modo pelo qual a comunidade estabeleceu a participação no poder. Então, aquela equidade lá, né, como eu mencionei, ela vai acontecer pela participação na própria vida política, né? Porque, né, se eu não participo, eu não posso reclamar que as leis não estão me atendendo. Então, a justiça distributiva, nós vamos ver, segundo o Aristóteles, permite igualar os desiguais através da distribuição desigual dos bens para dar a todos o que é devido. Então, se pratica, né, se dá a todos por igual, né, no sentido de que o outro também não teve esforço, então nós vamos ter aí uma desigualdade dos bens. Mas, né, quando há uma participação, e aí, né, a decisão nas leis, e aqui a gente tem que o regime justo é aquele que está sob a lei, então nós não podemos reclamar quando não participamos aí da vida política, né? Porque com a participação se decidem as leis que vão garantir o quê?
que aqueles que não tenham, né, essa participação, não tenha consciência, né, receba aquilo que lhe é devido. E aí, esse esforço tem que ser de todos, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, na sequência, né, eu já li aqui alguns comentários, não tenho nenhuma questão específica sobre o nosso tema. Nós já estamos quase aí, né, no finalzinho da aula, mas eu tenho uma atividade aqui para a gente pensar junto, né? Também tirando aí uns minutinhos que a gente começou depois por causa do problema aqui do microfone. Então, nós temos aqui uma situação problema que, se você leu lá o seu material didático, ela se faz presente lá nas abordagens. Então, aqui o questionamento: o que se espera de um governo democrático frente a dilemas, impasses e divergências? Aqui você está vendo um outdoor, e qual que é a ideia que está sendo passada aqui, né? Veja, essa aqui é uma situação do governo lá de São Paulo, em que a sociedade foi a público para o quê? Pedir um retorno da política, né, desse governante em relação, né, a algumas questões que estavam acontecendo ali no estado de São Paulo. E colocaram, então, né, esses outdoors pedindo, né, que o governo, né, se apresentasse e falasse sobre o que estava acontecendo. Então, essa é a ideia ali da situação do problema. E, né, contextualizando aí para você do que se trata esse outdoor, né? Então, o governo foi questionado, né? Por quê? Porque havia uns impasses, algumas questões, e o povo queria saber. E aí foi, né, esse o contexto, né? Então, em São Paulo, o ministro da Educação, o Renato Giannini, ele aparece caracterizado aí como o Mr. Burns, que é um personagem lá dos Simpsons, né? Que é um vilão, na verdade. Esse outdoor foi fixado lá na Praia Vermelha, na Zona Sul, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, assinada pela Associação dos Docentes lá da universidade. A peça faz parte da campanha, né, que reivindica diálogos entre o ministro e o movimento grevista das instituições federais de ensino. E aí a gente tem aqui, né, um período, se eu não me engano, 2016. E aqui a situação problema. A política, ela é o quê? Ela é a arte de conciliar interesses opostos, né? Essa conciliação, ela deve ser justa e imparcial, e todos devem ter condições de se posicionar. Então, essa ideia de ir, né, e solicitar dos governantes, né, o diálogo também deve ser o quê? Uma das características da política. Então, a política é essa arte de conciliar esses interesses que podem ser opostos, né? E também, né, buscar o que ela seja imparcial. Todos devem ter a possibilidade de se posicionar. Porque não estava havendo, né, segundo ali o contexto da situação problema, né, a escuta do povo naquilo que o governo, que esse ministro da Educação estava desenvolvendo como ações. Ou seja, os professores, né, requeriam aumento, requeriam melhores condições de ensino, mas não estavam tendo resposta. E aí a campanha era para trazer esse ministro da Educação para discutir essas questões. Ou seja, sai lá do seu conforto do gabinete e vem aqui, né, debater com a gente. Aqui a gente tem, né, a ideia dos sofistas, que eles tinham o quê? Uma forma de exercer a justiça e de viabilizar as mudanças sem destruir a comunidade política, ou seja, eles davam, então, né, a possibilidade destes membros ali da sociedade grega a discutir também em praça pública. E aqui a gente tem o quê? O valor e a importância da retórica na democracia. Por quê? Porque ela pode tanto influenciar, e aí, tanto para o bem como para questões que não são a vontade do povo, né? Então, a democracia aqui deve prevalecer. Tá certo, pessoal?
Então, essa era a ideia que está lá presente nessa situação problema, tá? Eu espero que, né, vocês tenham lido a unidade, tenham lido ali o que está sendo apresentado, porque faz parte também ali do desenvolvimento das abordagens da disciplina, tá certo? O nosso chat tem aqui uma questão, né? Segundo o contexto, ele só se manifestava através das redes sociais. Era bem isso, ele não saía do gabinete para ir lá, né, tratar das questões que os professores queriam. E aí, os professores fizeram essa campanha, né? Foi uma manifestação da classe de professores, é como a gente viu lá, né, da universidade indicada. Tá certo? Então, vocês têm mais alguma abordagem aí? Se tiver, manda no nosso chat, que a gente já está no finalzinho da nossa aula de hoje. Lembrando que a gente desenvolveu a abordagem a partir lá, né, da ideia dos sofistas, da ideia do Platão, do Aristóteles, para olhar o quê? A origem da política. Então, como você viu, né, a origem da política está o quê? Nessa participação das decisões da polis. E quem não participa, no pensamento grego é o quê? É o idiotós, né? Aquele que, para nós hoje, tem outra conotação. Mas o idiota é aquele que não participava da vida pública. E aí, né, não participava das decisões sobre a cidade, tá certo? Então, obrigado para você aí que mandou um comentário aqui sobre a situação problema, né? A Fernanda, a Ana, quem mais aqui? A Silvia, Vinícius, o Celso, o Eudio. Então tá, pessoal, essa é a abordagem que a gente tem para a nossa aula de hoje. Eu não tenho mais tempo, deixa eu só recapitular aqui. A gente viu aí os regimes políticos, né? E aí, segundo a filosofia, aqueles que são os bons e aqueles que não conduzem aí com a ideia, né, de pensar a polis, e aí nós temos uma corrupção. Para os sofistas, a política é o quê? Se você se recorda, uma construção circunstancial. Né? Para o Platão, o homem é um animal político, né? Para Platão e por Aristóteles. O homem faz parte dessa política. Mais especificamente, para o Aristóteles, o homem é esse animal político. Tá certo? Aí a referência do nosso material didático. Espero que você leia, desenvolva as abordagens que são pedidas. Tá certo? E nos encontramos, então, na próxima aula. Bom fim de semana aí para você, boa continuidade nos seus estudos. Obrigado também ao nosso tutor, que está acompanhando aí as nossas atividades desde o início.